mais estilo. Oferecimento Anita Express, o jeito de comprar que é o seu número. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo. A gente vai começar com uma coisa gostosa. Quem é mãe vai gostar muito dessa matéria. A amamentação é um momento sublime para a mãe e importante para a criança. Bom dia, doutor. Bom dia. É isso mesmo, né? É uma delícia amamentar, né? Para a mãe é importante, para a criança não mais ainda. Mas em termos para a criança é inconfundível. E para a mãe tem uma série de benefícios ao longo dos anos. Por exemplo, a diminuição de uma série de doenças, inclusive o câncer de mama, né? Que hoje está muito em voga, você fazer prevenção. Então essa é uma das coisas que é importante na amamentação. E para a criança, tem assim, é no mínimo 6 meses, não existe regra, porque eu amamentei 2 meses, meu filho não quis mais. Tem mãe que não consegue amamentar. Se você olhar caso a caso, você vai ter uma série de fatores aí. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza hoje é amamentação exclusiva, quer dizer, nenhum outro alimento, nem água, até os 6 meses. Nem precisa meio de água? Não precisa. Dos 6 meses até 1 ano, ela preconiza que você amamente, mas complemente com outros alimentos. Então teria o alimento sólido, o alimento salgado, o suco, a fruta. E até 2 anos para aquelas pessoas que principalmente têm mais dificuldade em adquirir bom nível de alimentação para aquelas crianças. Então, por exemplo, nas pessoas mais carentes, seria primordial se elas pudessem amamentar mais tempo. Mais tempo. Ao invés de introduzir outros leites. Existe essa história de que meu leite é fraco ou todo leite é igual? Nenhum leite é fraco. O leite é feito para a criança, né? É o leite da espécie para a própria espécie. É a mesma coisa que você falasse assim, o leite da vaca é fraco para o bezerro, não é? E é a mesma coisa, aquela mãe tem o leite ideal para o filho dela. Então não existe. Então não existe. Mesmo aquelas mães que são... A gente pega muito exemplos de estudos, por exemplo, que se tem na África, em países mais pobres, onde as mães, mesmo com deficiências alimentares, conseguem amamentar muito bem e a qualidade do leite é boa. Então não existe essa história. E outra coisa, no caso da criança que não consegue, a mãe não consegue amamentar ou a criança não quer, qual é o leite ideal? O ideal hoje, no primeiro ano de vida, é que essa criança tome um leite modificado, né? Então seria um leite industrializado próprio para aquela criança, porque a criança tem algumas... idade, né? A criança, quer dizer, o aparelho digestivo, em formação, ele tem uma série de peculiaridades. Então, por exemplo, se você pegar um leite, pega o leite da vaca, o leite da vaca é próprio para o bezerro. Mas se eu pegar esse leite e for dar para uma criança pequena, não é bom. Dá uma pensadinha, é o que eu falo sempre para meus pacientes no consultório. Pensa bem, qual é o peso de um bezerro? O bezerro pesa o quê? 100 e poucos quilos. Com 2 meses, um bezerro pesa às vezes 200 quilos. Você imagina a quantidade calórica desse leite para o bezerro, que ele é próprio para o bezerro, né? Nós somos, acho que a única espécie que tomamos leite de outra espécie, né? Porque a vaca não toma o leite de outra espécie, né? E assim por diante. Então esse leite não é próprio. Agora, o que se foi ao longo dos anos? Antigamente se usava porque não se sabia, não tinha condições. Ao longo dos anos foi se tentando ter um produto o mais próximo do leite materno. Igual a ele nunca vai conseguir, mas o mais próximo em termos de características que não agridam esse organismo em formação do bebê. A criança que foi amamentada no mínimo 6 meses e passou por... ela evita algumas doenças? Hoje a gente sabe que a criança amamentada é uma criança mais saudável do ponto de vista, principalmente, evitar quadros alérgicos mais precoces. Não quer dizer que ela não possa ter uma alergia mais tarde, mas mais precocemente não. Por quê? Porque ela está usando um leite próprio, adequado, né? Que é natural. Ao contrário, quando eu tomo um produto diferente, mesmo que seja um leite próprio, eu estou tomando coisas estranhas. Então, eu posso desenvolver uma alergia ao leite, alergia, mesmo que não seja o leite de vaca ou leite de soja. Então, você reduz isso. Reduz as infecções de vias aéreas superiores, que é muito frequente nos bebês pequenos. E existe todo aquele vínculo da amamentação com da mãe e o bebê, que é o ideal, né? É um momento, falar nisso, este momento tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. Eu acho que hoje falta um pouco você preparar as mães ou futuras mães para amamentar adequadamente. Elas precisam trabalhar isso melhor, conseguir com que façam isso mais espontaneamente,
sem muita cobrança, né? Eu acho que ainda existem certas pessoas que cobram muito. Você tem que amamentar? Não, eu acho que você tem que viver a tua vida normal e dentro da vida normal amamentar. Ou seja, você não pode se privar de nada, porque quando eu te privo de alguma coisa, o que vai acontecer? Eu vou te cobrar, você vai ficar aquilo como uma cobrança, você não vai fazer aquilo assim, espontaneamente, tranquilamente, que é o ideal para quem amamenta. Para finalizar, doutor, a alimentação influencia na qualidade do leite? Se eu comer coisa, eu estou amamentando com pimenta, coisas... Isso vai modificar o leite ou também é mito? Não, isso tem muito mito. Então a mãe não pode tomar suco de laranja, a mãe não pode tomar isso. E o pior é que os próprios médicos dizem isso. Existem N trabalhos que raramente você tem um alimento saudável te atrapalhando. A gente sabe, por exemplo, os remédios, eles atrapalham porque passam para o leite. Né? Então tem remédios que são proibidos que você tome durante a amamentação. Por exemplo, os antidepressivos e alguns deles. Certos produtos, por exemplo, o álcool é ruim. Não é ruim. Né? Você está amamentando, se você tomar álcool em excesso, a nicotina, né, do cigarro também é ruim. Agora, uma alimentação saudável, assim, balanceada, equilibrada, não tem nenhum problema. Você pode comer, não pode comer feijão, não pode tomar suco de laranja, não, você pode comer. Pode comer tudo. O importante é que você amamente, sabe? Que seu e filho alimente-se saudavelmente. Alimentação, né? Saudável, amamentar é uma delícia, é bom para o teu filho, é bom para todo mundo. Doutor, muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Eu vou te convidar para tomar esse café da manhã comigo aqui da Pão e Tal, e a gente vai para o intervalo. Mas não sai daí não, eu já volto. Gostou desse programa? Quer rever outras matérias? Tem um programa que você assistiu, você gostou muito, então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net. Mais estilo. Oferecimento Anita Express. O jeito de comprar que é o seu número. Você costuma ficar horas no computador, nas mais diferentes posições, deitado, sentado à vontade, às vezes até com a perna do lado, é cômodo, né? Você acha que isso aí tá tudo bem, mas chega uma hora que você tem uma dor nas costas, dor no punho, você não sabe por quê. E o Dr. Miquimba vai nos dar exatamente a posição correta para você ficar no computador. Cuidado, hein? Você vai ter muitos problemas. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer poder transmitir um pouco do que a gente conhece sobre o problema. Aquilo que no dia a dia ocorre nos consultórios, queixas de ler, dorte, cervicalgias, lombalgias. Então nós vamos dar mais ou menos aqui, muito rapidamente, uma dica de como que é a postura, principalmente daqueles funcionários que ficam 4, 8 horas digitando. Então é importante saber que existe uma postura adequada, de modo que não se faça mal ao corpo. Então eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês. Infelizmente aqui nós não temos com a aparelhagem completa, mas o ideal é você sentar, ter uma cadeira e você possa encostar todas as tuas costas aqui, e você pôr a nádega pregada aqui nesse encosto. Teus pés têm que ficar a 90 graus, de preferência se pudesse ficar no anteparo. E o teu braço, você, como é que você mede a posição do seu braço numa mesa, na mesa própria do teclado? Você senta na cadeira e faz um ângulo de 90 graus aqui do braço com o antebraço. Esta é a altura que vai ficar o teclado. Então, numa mesa normal, própria para quem está digitando 8 horas, isso é ideal, 90 graus. Então o teclado teria que estar aqui
nesta posição, esta mesa não seria adequada. Mas como o brasileiro tem diversas alturas, tem diversos tamanhos, não é possível ter móveis para todo mundo. Então, por exemplo, nesta mesa, como é que você comportaria? Você colocaria teus braços para apoiar teus braços. Você teclaria com o braço apoiado. E outra coisa importante é o mouse. O mouse também, tem muita gente que trabalha mais com o mouse do que o teclado. Então o mouse também tem que estar nessa altura. Por exemplo, se eu tivesse uma mesa mais apropriada, o mouse estaria aqui um pouquinho abaixo. Agora, quando a mesa está um pouquinho inadaptada, como esta aqui, para a minha altura, eu então usaria o mouse sempre com esse apoio. Por quê? Porque você, para usar o mouse com o braço levantado, você está forçando este músculo aqui, o trapézio. O músculo trapézio é o músculo que levanta o ombro. Agora imagine vocês trabalhando 4 horas, 8 horas nessa posição. Então vai ocorrer a cervicalgia, e vai fazer uma contratura da musculatura cervical. Outra posição que tem que chamar muita atenção é a tela, o vídeo. O vídeo, mais ou menos, tem que estar, você sentado nessa posição correta, você tem que estar com os teus olhos na metade do vídeo. Neste caso aqui, o vídeo não está na posição correta, porque está um pouquinho mais baixo. Então a pessoa vai ficar olhando assim, o trabalhador, o funcionário, ele vai ficar um pouquinho abaixado. Logicamente vai continuar tendo a dor cervical. As pessoas também que trabalham com laptop, isso tem que tomar muito cuidado. O laptop é um fabricante de dores na coluna cervical, porque ele fica aqui, e não como a gente queria, que ficasse o vídeo, o olhar nosso na altura, a altura da metade do vídeo aqui, da tela. Então vocês têm que tomar muito cuidado, desde a posição do pé. Por que a posição do pé tem que ficar um pouquinho para frente? Porque para que você relaxe uma musculatura e trabalhe com a coluna lombar solta. Se você ficar com o pé para trás, ou um pé um pouquinho alto, ou cruzado as pernas, aí você vai provocar uma contratura da coluna lombar. Então, logicamente, vai ter muita dor. Então, é importante a gente observar. Então, nós vamos repetir bem. Os pés um pouquinho para frente, né? A coluna, a cadeira, a coluna encostada na costa da cadeira, o teclado a 90 graus e olhar no meio do vídeo. Aí, se você observar bem essa situação, eu garanto para vocês que diminuirão as dores, porque além disso nós temos que tomar as ações preventivas, que são os exercícios. Todo mundo tem que observar que no nosso corpo não é uma máquina, nosso corpo não é aquela máquina fixa. Então nós temos que cuidar, porque essas peças que tem aqui dessa máquina não são repostas. Então nós temos que fazer o preparo. Então nós temos uma série de exercícios, aqueles exercícios laborais que são obrigados, algumas firmas fazem curso para ensinar o exercício laboral, porque é muito importante você fazer o exercício laboral antes de começar a trabalhar e no final da jornada de trabalho. Você vai alongar os músculos, alongar todo o corpo, que vai evitar com que depois da jornada de trabalho vocês tenham esses problemas, essas dores aí. Olha aí, tá difícil, eu sou uma que fico deitada. Isso é muito complicado, né? Olha, jovem, então, né? O jovem põe a perna aqui, o computador aqui, assiste televisão. Os mais jovens, né? Devido ao teclado sem fio, e hoje com as telas grandes, ficam aqui, sentam, põe um pé aqui, outro aqui, fica numa posição, fica no Facebook, fica nas redes sociais, 4, 5 horas, e numa mesma posição. Então o que está acontecendo? Hoje, muitos jovens com dor na coluna no consultório, coisa que não tinha antigamente. A má postura. Então vocês têm que, os pais, principalmente os pais, têm que vigiar isso aí. E às vezes eu chamo a atenção para o jovem em crescimento. Mas o jovem em crescimento com má postura, ele vai ocasionar desvios na coluna que depois poderão ser difíceis de ser sanados. Porque isso aí ocorre, quando é que ocorre as maiores causas de desvios na coluna? Quando você está na fase de crescimento, ali 14, 16 anos. Preste atenção, você quer ter problemas? É a idade em que a gurizada está se soltando, está se comunicando, né? Isso é complicado. Muito obrigada, doutor Miquimba. Agora a gente vai para o intervalo, depois vocês vão assistir o Papo Cultural. Não sai daí não, eu já volto.
Gostou desse programa? Quer rever outras matérias? Tem um programa que você assistiu, você gostou muito, então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.